Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Milton Ratum. Ouçam o que o escritor russo Anton Chekhov disse numa carta endereçada ao crítico Alexei Pleshcheyev, logo depois de concluir a novela A Estepe. Eu cito na tradução de Sofia Angelides. Pelo amor de Deus, meu caro, não se constranja e escreva que a minha novela é ruim e medíocre, se ela de fato for. Tenho uma vontade terrível de saber a pura verdade. Quando leio essa carta onde Chekhov fala da necessidade de ouvir uma crítica verdadeira acima dos constrangimentos e das questões pessoais, lembro do filósofo grego Aristóteles. Numa passagem inicial do seu tratado sobre ética, prestes a criticar o seu mestre Platão, Aristóteles afirma que entre preservar a amizade e a verdade é melhor ficar com a segunda opção, pelo menos para quem é filósofo, ou seja, para quem preza o conhecimento. Tenho a impressão de que no Brasil todo mundo que escreve acaba, bem ou mal, de modo acomodado ou incomodado, todo mundo acaba por se familiarizar com a falta dessa crítica verdadeira que Chekhov tanto queria ouvir. Porque a grande maioria das pessoas que aqui fazem crítica, e às vezes são as mesmas que escrevem ficção, diante do dilema enunciado por Aristóteles, fico com a amizade ou fico com a verdade, optam pela primeira. Esquivam-se da crítica, da análise e do que lhes parece estar mais próximo da verdade a respeito do texto que estão examinando. É assim que se cria um círculo vicioso. Não criticam e não são criticadas. E quem é, claro, não digere bem. O resultado desse quadro geral, se ele for verdadeiro, é que nós não nos desafiamos, não só na área da escrita de ficção, mas em muitas outras. Não cobramos de nós o que poderíamos, porque nos acomodamos com a celebração mecânica dos epítetos vazios, no interior de determinadas panelas e bolhas, ou com a maledicência à meia-boca, ou com o simples silenciamento, estimulando assim vaidades, idolatrias e rejeições atávicas, sem ter uma bússola confiável. Tudo menos a crítica honesta e constante, impessoal e imparcial, mesmo nos lugares pensados para ela ocorrer. Só de ouvir alguém levantar a questão já vem aquele mal-estar que aqui une retrógrados, moderados e revolucionários. Para que falar disso? Mas e as grandes figuras do nosso criticismo literário, André, atuantes desde pelo menos o século XIX? Tem um valor inegável, claro, mas eu não estou falando de esforços isolados e pontuais, de abordagens restritas e acadêmicas, direcionadas aos clássicos e a quem já morreu. Estou falando de um trabalho regular e acessível, incorporado ao cotidiano da escrita, acima de melindres e conchavos, amizades e rivalidades, corporativismos e compadrios. E isso, a meu ver, temos uma quantidade mínima, nas antigas ou nas novas mídias. Porque aqui, não só figuras de ficcionistas, mas também da crítica, acabam desenvolvendo uma indisposição natural a eventuais críticas que recebam. Pensei nessas questões todas ao pegar o Milton Ratum para ler, um autor publicado desde a sua estreia por uma grande editora, capaz de transformar reputações e celebrado por uma parcela influente da academia. E adianto que não pretendo contestar o reconhecimento ao trabalho do Milton, que tem muita qualidade. Já são 6 romances publicados ao todo, além de um livro de contos e um de crônicas. Só que o Milton, que é editado desde 1989, ou seja, há quase 35 anos, o Milton para mim exemplifica bem a trajetória de quem se dedica por um longo tempo a produzir ficção no Brasil. Além das celebrações e dos enaltecimentos naturais no universo do marketing editorial, falta crítica permanente, clara e consistente. Falta visão de conjunto, objetividade acima dos laços. O resultado é que um escritor como ele, e estou tomando o Milton como exemplo, desenvolve a sua carreira no país sem o dado formativo, o contrapeso da resenha consistente e objetiva. Atendendo ao apelo de Chekhov e ao exemplo de Aristóteles, vou expor a minha verdade sobre 2 romances do Milton. Não custa sublinhar, é a minha visão crítica, falha e provisória, como as demais apresentadas aqui. Porque quem critica se arrogando o lugar de uma verdade absoluta ou uma pretensa força civilizadora superior, acaba caindo na vaidade e no culto da personalidade que devemos combater. Não,
Não existe verdade absoluta na crítica, e sim, existe gosto, existe preferência. Mas para além disso, pode existir análise, distanciamento, franqueza, respeito. Os 2 romances do Milton de que vou falar são os que tiveram maior sucesso até agora. 2 Irmãos, de 2000, e Cinzas do Norte, de 2005. Junto com o de estreia dele, Relato de um Certo Oriente, e com Órfãos de Eldorado, de 2008, eles formam, através da crônica familiar, um conjunto de memórias de uma Manaus idílica e em deterioração, um microcosmo das belezas e agruras do Brasil. Há muitos traços recorrentes nesses livros iniciais do Manauara Milton. Em 2 Irmãos, o seu romance mais vendido, transformado em HQ e em minissérie da TV Globo, a gente tem uma boa amostragem do estilo que o Milton explora. Jacob e Omar são os irmãos gêmeos do título, e a história do livro aborda a rivalidade entre eles, idênticos nos traços e opostos nos jeitos. Mas há outros 2 pares de personagens tão ou mais significativos. Zana e Halim são os pais. Ela, incapaz de disfarçar a preferência por Omar, nascido minutos depois e chamado de O Caçula. Ele, eternamente apaixonado pela esposa e desgostoso com a mudança na dinâmica do casal após o nascimento dos filhos. Tem ainda o par formado por Domingas e seu filho, Nael. Domingas é uma índia órfã que vira agregada / serva na casa de Halim e Zana. E Nael é fruto da união dela com um dos gêmeos, Enigma, sustentado até o final. Nunca reconhecido como pertencendo à família, Nael é um eixo central em 2 Irmãos, porque é quem rememora os eventos da família, aos quais teve acesso, seja por ter estado presente, seja por ter ouvido as histórias de Halim, de quem tinha virado confidente. O que emerge dos conflitos que vão se desenrolando ao longo do livro, com Jacob sendo o filho certinho, calado e capaz, mas menos amado pela mãe, e Omar, o filho destrambelhado e passional, mas sedutor e protegido, o que emerge é um painel de uma família de classe alta da Manaus de meados do século passado, com suas origens libanesas. Nesse livro, Milton já se mostra um escritor muito seguro do seu ofício, encontrando o tom certo para recriar as relações dos personagens, encharcadas de afetividade. A história dessa casa, mais do que ser uma história pitoresca, por causa do protagonismo de Manaus e da paisagem amazônica ou dos toques da cultura libanesa, é para mim a típica história de uma casa brasileira, onde amores e ódios se misturam. A princípio pode parecer uma história masculina por causa de Halim, dos gêmeos, e do narrador, Nael, mas na minha visão uma história que se sustenta por causa do peso das figuras femininas, em certa medida de Rania, a filha caçula à sombra dos gêmeos, e mais ainda por causa de Zana e Domingas. Zana é, a meu ver, a criação mais cativante do livro, e dá para dizer que as dores e delícias da maternidade são um tema central de 2 Irmãos. Quanto a Domingas, o fato de ter se envolvido com Jacob e sido violentada por Omar, o que deixa em aberto a questão da paternidade de Nael, Domingas traz à tona toda uma história de dependência, opressão e afetos que a gente conhece bem. Como exemplo da atmosfera dessa prosa, vejam a descrição da chegada de Omar em casa no dia em que Jacob voltara dos anos passados no Líbano. O rosto de Zana se iluminou ao ouvir um assobio prolongado, uma senha, o sinal da chegada do outro filho. Era quase meia-noite quando o caçula entrou na sala. Vestia calça branca de linho e camisa azul, manchada de suor no peito e nas axilas. Omar se dirigiu à mãe, abriu os braços para ela, como se fosse ele o filho ausente, e ela o recebeu com uma efusão que parecia contrariar a homenagem em Jacob. Ficaram juntos, os braços dela enroscados no pescoço do caçula, ambos entregues a uma cumplicidade que provocou ciúme em Jacob e inquietação em Halim. Agora outro trecho do momento em que Jacob, já mais velho, deixa Manaus em direção a São Paulo. Volta a aparecer aqui a divisão nos pais provocada pelos filhos estranhados, e temos ainda a explicitação da voz de Nael, testemunha ocular. Omar, mordido de ciúme, não tocou no nome do irmão, e a mãe, pura ânsia, dizia que o filho, que parte pela segunda vez, não volta mais à casa. O pai concordava, sem ânsia. Sonhava com um futuro glorioso para Jacob, e isso era mais importante que a volta do filho, mais forte que a separação.
Os olhos acinzentados de Hallin se acendiam quando dizia isso. Eu vi esses olhos muitas vezes, não tão acesos, mas tão pouco baços, apenas cansados do presente, sem acenar para o futuro, qualquer futuro. Além do manejo das intrigas, Milton tem um ritmo muito seu, musical, e produz belas descrições, como a da figura de Adamor, conhecido como Perna de Sapo. Ouçam, nós o conhecíamos, ele voltara a frequentar a nossa rua, o Perna de Sapo. Era um dos mais antigos peixeiros do bairro. Antes do amanhecer, ouvíamos sua voz de barítono amador, um grito que prolongava em eco as vogais da palavra que o ajudava a sobreviver. Peixeiro. Era o canto inaugural da manhã, um estentor que se intrometia na festa da passarinhada triscando a copa das árvores imensas. A melopéia do Perna de Sapo. Depois da voz surgia um vulto que se movia com passos curtos, pulinhos calculados, simétricos, que alcançavam a porta de uma casa conhecida. Aí, nessa espécie de pouso, o Perna de Sapo fazia uma pausa. E o corpo, já visível no mundo surpreendido pela claridade, esperava. Nas mãos espalmadas, o tabuleiro. Assim parado, ele não cantava, não gritava, era um ser mudo. Tinha a perna esquerda estropiada, meio morta, e o inchaço do rosto o impedia de abrir os olhos. Aos poucos, o Perna de Sapo pestanejava, e duas fendas muito finas surgiam na cara suada. Quais são para mim os defeitos de dois irmãos? Talvez a presença de uma ação às vezes errática, que se ressente de uma coesão maior, e uma abordagem panorâmica, como se o Milton não tivesse conseguido se fixar demoradamente nas situações. Pode ser um efeito calculado da prosa memorialista, não sei. Talvez tenha a ver com isso o fato de serem poucos os diálogos no livro. Os personagens, quando falam, estão mais emitindo comentários do que interagindo. Lendo Dois Irmãos, esses problemas nem chamaram tanto a minha atenção, mas depois de ler Cinzas do Norte, comecei a perceber como possíveis tendências negativas da prosa do Milton, porque em Cinzas também notei isso, a ação um pouco solta às vezes, a dificuldade em abordar em mais páginas com maior profundidade uma mesma situação. Acho que esses defeitos, relevados no outro romance, pesam mais em Cinzas do Norte porque a história é menos sedutora. Sim, o ponto de partida em Cinzas ainda é a Manaus de meados do século passado. A cidade, seu crescimento desenfreado e a devastação da floresta ganham ainda mais protagonismo, assim como as referências à ditadura militar. De novo, temos uma testemunha de muitos dos fatos que rememora Olavo, chamado de Lavo. Vejam o que ele diz logo na primeira página. Uns 20 anos depois, a história de mundo me vem à memória com a força de um fogo escondido pela infância e pela juventude. Ainda guardo seu caderno com desenhos e anotações e os esboços de várias obras inacabadas, feitos no Brasil e na Europa, na vida à deriva que se lançou sem medo, como se quisesse se rasgar por dentro e repetisse a cada minuto a frase que enviou para mim num cartão postal de Londres. Ou a obediência estúpida ou a revolta. O personagem central é esse amigo genial, Raimundo, chamado de Mundo, um artista insubordinado e em conflito com o suposto pai, Trajano, chamado de Jano. O mistério em relação à identidade paterna é de novo um motivo central. A diferença em relação a Dois Irmãos é que aqui o enigma é solucionado. Além deles, são importantes Alicia, mãe de Mundo e esposa de Jano, e Ranulfo, chamado de Ran, o homem com quem Alicia tinha um caso, além de um artista chamado Arana. Mas para mim Cinzas funciona menos não só porque, com a intriga menos envolvente, ficam mais claras algumas limitações da prosa do Milton. Ação um pouco errática, às vezes acelerada, às vezes digressiva, uso estranho do discurso direto. A obsessão pela figura feminina bem trabalhada com Hallin e Zana é menos potente na relação de Ranulfo e Alicia. A rivalidade entre os irmãos no outro romance, que se beneficiava de certo silêncio entre eles, é substituída pela amizade entre Lavo e Mundo, mas a meu ver ela precisava de mais substância, e o livro transmite uma frieza que não nos convence do envolvimento dos dois. Tudo bem, Cinzas do Norte traz um recurso diferente. Ao invés de usar só a voz de Lavo, intercala cartas de Ranulfo para Mundo que nos fazem pensar se não é ele seu verdadeiro pai. Além disso, o próprio uso recorrente desses nomes incompletos, Mundo para Raimundo, Lavo para Olavo, Jano para Trajano, Ran para Ranulfo,
traz ressonâncias interessantes. A arte de mundo também tem papel central enquanto denúncia e contestação da autoridade, mas, de novo, para mim faltou dar vida ao personagem. Seja como for, depois de lermos tanto Dois Irmãos quanto Cinzas do Norte, eles continuam ecoando como memórias de afetos e explorações que insistem em se impor como um futuro a que estamos condenados. Cinzas é um livro mais político, mas menos contundente. Já Dois Irmãos, mais vasto e bem resolvido como painel, merece figurar no hall dos grandes romances da literatura brasileira. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.